Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para retomar a nossa playlist sobre fase de cumprimento de sentença. E nós estamos estudando o cumprimento de sentença das obrigações de pagar alimentos. No vídeo anterior, nós estudamos com detalhes a prisão civil do devedor de alimentos. E nesse vídeo, nós vamos dar sequência ao estudo desse procedimento de cumprimento de sentença. Portanto, não saia daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então, como eu havia dito, nós estamos estudando o cumprimento de sentença das obrigações de pagar alimentos, né? E estamos estudando, concluímos no vídeo anterior o estudo da prisão civil do devedor de alimentos. Então nós vimos que uma das técnicas possíveis que o credor de alimentos pode se valer é do pedido de prisão civil do devedor de alimentos, tá? Então nós vimos aí como que se dá esse procedimento da prisão. Agora eu quero falar com vocês sobre um instituto que nós já conhecemos, que nós já estudamos, já comentamos aqui nessa playlist sobre cumprimento de sentença, que é o instituto do protesto. Então, se você voltar um pouquinho nas nossas primeiras aulas aqui da playlist, você vai ver que nós já comentamos sobre o Instituto do Protesto. Acontece que esse instituto tem algumas peculiaridades aqui no procedimento da obrigação de pagar alimentos. E é sobre isso que eu quero falar agora, tá bom? Vou chamar aqui a nossa lousa para a gente trabalhar. Muito bem, meus amigos, então vamos falar um pouquinho a respeito do protesto, né? O que o protesto ele tem de diferente no procedimento da obrigação de pagar alimentos, né? Veja bem, você se recorda que o devedor de alimentos ele tem algumas posturas que ele pode adotar, né? Então o que acontece? O devedor de alimentos ele pode pagar. Isso aqui a gente já viu em vídeo anterior, eu só estou fazendo um lembrete. O devedor de alimentos pode pagar, ele pode justificar o porquê ele não pagou, ou ele pode provar que já pagou. Ele pode provar que já pagou. Então, essencialmente, o devedor de alimentos, ele pode adotar uma dessas três posturas. Ou ele paga, ou ele justifica o porquê não pagou, ou ele prova que já pagou. Isso naquele prazo de 3 dias que nós já estudamos. Muito bem. Se o devedor de alimentos não paga, não justifica o porquê não pagou e nem prova que já pagou, naquele prazo de 3 dias, o juiz decreta a prisão civil, ele decreta a prisão civil do devedor de alimentos e, eu vou colocar um sinal de mais aqui, e o juiz de ofício determina o protesto da decisão judicial. Então, se o devedor de alimentos não paga, não justifica porque não pagou e nem prova que já pagou naquele prazo de 3 dias, o juiz, além da prisão civil, determina de ofício o protesto da decisão judicial. Tudo bem? Perceba que a medida, e aqui eu chamo a sua atenção, de ofício, ou seja, independentemente de requerimento da parte, o juiz de ofício determina o protesto da decisão.
E é importante eu dizer que essa medida, que o protesto, né, essa medida pode ser adotada inclusive nos casos. Inclusive, o protesto pode ocorrer nos casos dos alimentos provisórios. Então, às vezes, o que acontece? O juiz determina o pagamento de alimentos provisórios, tá? Nos alimentos provisórios, pode haver de ofício o protesto da decisão? Resposta: pode, não tem problema. Não tem problema, porque essa medida, ela não depende do trânsito em julgado da decisão. Tudo bem? Essa medida não depende do trânsito em julgado da decisão. Por isso ela é cabível nos alimentos provisórios também. Muito bom. Como se dá a efetivação do protesto? Então, como se dá a efetivação do protesto? Bom, a efetivação do protesto, ela se dá através da expedição de um ofício, com inteiro teor da decisão. Então vai ser expedido um ofício com inteiro teor da decisão e vai ser enviado ao cartório de protestos. Tudo bem? Vai ser enviado ao cartório de protestos. Tá certo? Existe algum problema, existe algum óbice do próprio credor se antecipar e apresentar a certidão de inteiro teor no cartório? Né? Talvez você possa estar pensando isso, né? O próprio credor, ele pode se antecipar e apresentar a certidão de inteiro teor no cartório? Resposta: pode, não tem problema, tá? Não há nenhum óbice nisso. Muito bom. Outro ponto importante é o seguinte: esse protesto que nós estamos estudando aqui, esse protesto especificamente da obrigação de pagar alimentos, tá? Esse protesto é obrigatoriamente determinado pelo juiz. Então, este protesto, ele é obrigatório. Tudo bem? Ele é obrigatório. O protesto é realizado obrigatoriamente. Tudo bem? O juiz determina o protesto obrigatoriamente, independentemente da vontade do credor. Tudo bem? E aí, o que acontece? Esse ponto aqui, você precisa ficar atento, porque quando nós temos o cumprimento de sentença para pagamento de quantia, tema que a gente já estudou, né? Eu também tenho protesto. Eu também tenho a possibilidade de protesto. Só que lá no cumprimento de sentença para pagamento de quantia, o protesto é feito apenas se o credor quiser. Então, lá no outro procedimento de pagamento de quantia, esse protesto é uma opção do credor. Ele é uma opção do credor. Por isso que existe essa peculiaridade que eu resolvi comentar aqui no nosso vídeo sobre cumprimento de sentença de alimentos. Porque aqui nos alimentos, o juiz é obrigado a determinar esse protesto, independentemente da vontade do credor. Ao passo que no cumprimento de sentença para pagamento de quantia, esse protesto é feito apenas se o credor quiser. Tá bom? Muito bem. Isso é, só para a gente concluir esse ponto, né? Isso é importante. Por quê? Porque o credor não pode ser responsabilizado
Como assim, professor, o credor não pode ser responsabilizado? Imagine uma hipótese em que fica provado que o cumprimento de sentença começou indevidamente. O cumprimento de sentença foi deflagrado indevidamente. Veja, nesse caso, o credor não pode ser responsabilizado pelo protesto indevido contra o devedor. Tudo bem? E por que ele não pode ser responsabilizado? Porque não faz sentido eu penalizar a parte por conta de uma providência que é a própria lei que determina que seja tomada. Porque, repito, este protesto aqui, ele independe da vontade do credor, independe da vontade da parte. Então, se eventualmente o cumprimento de sentença foi deflagrado indevidamente, o credor não pode ser responsabilizado. Tudo bem? Ele não pode ser responsabilizado. Tá? Porque, repito, isso é uma providência, esse protesto é uma providência que está prevista, que é exigida pela própria lei e que não depende da vontade dele. Ok? Então não faz sentido penalizá-lo por isso. Tranquilo? Maravilha. Bom, meus amigos, então nós vamos parando esse vídeo por aqui. Falamos a respeito do protesto, com a sua peculiaridade aqui no procedimento da obrigação de alimentos. Nós ainda não terminamos de falar sobre o cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos. Por quê? Eu disse a vocês que a prisão civil do devedor é apenas uma medida que pode ser tomada, mas pode ser que o credor dos alimentos, por exemplo, não requeira a prisão civil do devedor. Pode ser que o credor acabe optando por um outro mecanismo. Pode ser que ele acabe optando por um outro mecanismo. E aí nós vamos ter o cumprimento por expropriação. Pode ser que nós tenhamos aí o cumprimento por expropriação. Mas como esse é um tema novo, por assim dizer, eu vou parando esse vídeo por aqui e no vídeo que vem nós retomamos a partir desse ponto. A partir do próximo vídeo nós falaremos sobre o cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos por expropriação. Tudo bem? Então, forte abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.